Começa agora o Intercampus. Educação e ciência nas ondas da Rádio Universitária. Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870am, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. Nesta quarta-feira, o Intercampus volta à sua programação normal. Durante os últimos 2 dias, nós alteramos nossa programação em função da paralisação nacional promovida por estudantes, profissionais ligados à educação e entidades sindicais. Em Goiânia, a concentração aconteceu no período da tarde de ontem na Praça Universitária e depois os manifestantes seguiram em direção ao centro da cidade. Centenas de pessoas se reuniram para protestar contra os cortes do governo para a área da educação e também contra o programa Futurice. Até o momento, 40 universidades e institutos federais emitiram notas sobre críticas ao Futurice e 2 universidades já rejeitaram publicamente a adesão ao projeto. São elas, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje é dia da nossa parceria com o Instituto Federal Goiano. A jornalista Juliana Luiza já está na linha para trazer as novidades da instituição. Bom dia, Juliana. Bom dia, Isaura. Bom dia, ouvintes do Intercampus. Isaura, hoje nós vamos atualizar vocês sobre uma especialização que o IF Goiano está promovendo na área de ensino. É o curso de formação de professores e práticas educativas, disponibilizado nos polos Ceres, Hidrolândia, Ipameri e Rio Verde. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 23 de agosto, portanto, na semana que vem. Os interessados podem se inscrever pelo nosso site, que é o www.ifgoiano.edu.br. Podem se inscrever portadores de diploma de graduação em qualquer área, desde que estejam interessados em atuar ou já estejam atuando na educação básica. Ao todo, estão disponíveis 40 vagas, sendo que algumas delas estão reservadas para servidores das secretarias municipais de educação das cidades polo. Todas as informações estão disponíveis no edital que está lá no nosso site. A seleção vai ser feita por meio de análise do currículo dos candidatos e o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 11 de setembro, com o início do curso logo em seguida, entre 12 e 18 de setembro. As aulas vão ser ministradas de 15 em 15 dias, nas sextas e sábados, nas unidades onde os candidatos foram aprovados. E além dessa especialização, Isaura, o IF Goiano também está disponibilizando outro curso na área de ensino, só que é à distância, e esse é exclusivo para servidores nossos. Essas iniciativas, elas estão ocorrendo porque, além de termos o compromisso com a formação de professores, que é previsto em lei, também identificamos que é uma grande demanda reprimida de cursos nessa área. E assim como essas 2 especializações, o IF Goiano tem também um mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o PROFEPT, que inclusive a turma de 2019 teve a aula inaugural na semana passada. Essa já é a 3ª turma desse curso, que tem vagas para a comunidade e também para servidores da Rede Federal de Educação Profissional. Então, só para revisar sobre a oportunidade que eu falei lá no início, está disponível para os ouvintes a especialização em formação de professores e práticas educativas. As inscrições estão abertas até o dia 23 de agosto, na semana que vem, pelo nosso site, que eu vou repetir, é o www.ifgoiano.edu.br. O candidato que se inscrever pode escolher entre estudar em Ceres, Hidrolândia, Ipameri ou Rio Verde. E vale lembrar também, Isaura, que o curso é gratuito. Bom, por hoje é isso. Nós lembramos os ouvintes do Intercampus que o IF Goiano está nas redes sociais Facebook e Instagram, que contém mais informações sobre esses e outros assuntos. A vocês, Isaura, uma ótima quarta-feira e até a semana que vem. Essa foi a Juliana Luiza trazendo informações do IF Goiano. Toda semana o IF Goiano participa com a gente aqui nas quartas-feiras, né, trazendo as novidades. Obrigada, Juliana, e até semana que vem. Um abraço, até lá. Um abraço. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje a UFG realiza o Espaço das Profissões Itinerante. O evento acontece no Jardim Curitiba 1, região noroeste de Goiânia. Em entrevista concedida ao Intercampus, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, destacou a importância dessa iniciativa.
A realização desse primeiro espaço das profissões itinerante em Goiânia foi uma proposta pensada pela UFG há bastante tempo e agora se concretiza. Segundo o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da UFG, com essa iniciativa, mais estudantes passam a conhecer a Universidade Federal de Goiás. E a ideia é que outros eventos desse tipo aconteçam em outras regiões da cidade. Era uma ideia antiga nossa de levar a universidade mais para os 4 cantos da cidade, né? É uma primeira experiência que nós estamos fazendo na região noroeste de Goiânia. A gente já tem um tradicional espaço das profissões que é realizado aqui no campus Samambaia, mas a gente percebe que muitos estudantes, por razões diversas, né? Por desconhecimento, por dificuldade de locomoção, pela data, acabam não conseguindo participar. E, por incrível que pareça, boa parte dos estudantes do nosso estado, da Grande Goiânia, sequer sabem que nós temos uma universidade pública com reserva de vagas para estudantes de escola pública. Isso parece elementar para a gente que lida com isso todo dia, mas as manifestações que a gente já tem recebido dos estudantes da região noroeste de Goiânia, onde será realizado esse espaço, já dão conta desse desconhecimento, e eu tenho certeza que isso vai ser um marco, né, e que vai, claro, exigir muito mais de nós para que a gente possa fazer, ao longo do ano, 4 ou 5 espaços das profissões itinerantes. O reitor da UFG diz que a partir dessa experiência de hoje, a UFG deve organizar outros espaços das profissões itinerante. Nós estamos fazendo um projeto piloto, com um dia só, no período da tarde, tudo isso muito dialogado com as escolas do bairro, com as associações de bairro, para que a gente tenha êxito, né? E uma vez com o aprendizado dessa primeira edição do espaço itinerante, certamente o processo será aprimorado e será multiplicado. Com o apoio das escolas e dos bairros, o professor Edivar acredita que novos eventos como o de hoje podem ser realizados ainda este ano. Vamos ver como estarão as pernas de todas as pessoas envolvidas no processo. É uma operação que, no primeiro momento, ela demanda muita energia até a gente aprender a lidar. Depois, provavelmente, fique mais fácil e a gente consiga fazer isso com mais agilidade. Se a gente tiver apoio dos bairros, certamente a gente vai poder fazer pelo menos mais um esse ano. Segundo o reitor da UFG, ao levar aos bairros as possibilidades de ingresso na universidade, a ideia é mostrar aos estudantes que a UFG é para todos. Existe muito mito em relação à universidade, né, que é um local inatingível, de acesso muito difícil, principalmente às camadas historicamente menos favorecidas da população, e não é nada disso, né? A gente já comentou aqui, 3/4 dos nossos estudantes na UFG são estudantes que vêm de famílias de baixa renda, né? Então, esse público já se encontra aqui, e o que a gente vai mostrar é que muitos que ainda sequer tentaram podem ter uma vaga aqui na UFG e podem vir estudar conosco e ter certamente uma formação sólida, muito segura para a construção da sua vida, né, da sua trajetória. Eu conversei com a professora Janice Lopes, da Pró-Reitoria de Eventos aqui da universidade, e ela deu mais detalhes sobre o Espaço das Profissões. Ela é uma das organizadoras do Espaço das Profissões itinerante. Vamos acompanhar. A Universidade Federal de Goiás, UFG, realiza pela primeira vez, no dia 14 de agosto, o Espaço das Profissões em sua versão itinerante. O projeto vai visitar a Praça da Feira, no Jardim Curitiba 1, região noroeste de Goiânia. Para falar mais sobre essa ação, vamos conversar agora por telefone com a professora Janice Pereira Lopes, que é quem coordena essa ação. Olá, professora, obrigada por falar com a rádio da UFG. Olá, Isaura, bom dia a todos. Obrigada eu pela oportunidade de poder socializar com o pessoal esse projeto. Professora Janice, o Espaço das Profissões já é um evento consolidado na UFG e agora, né, será itinerante também. Como é que surgiu essa ideia, professora? Então, Isaura,
a gente vem há algum tempo, eu particularmente participo do Esporte das Profissões, há algumas edições, eu sou docente da matemática, né, da UFG, então a gente participa com as aulas interativas, e nos últimos anos eu tenho participado também da questão da coordenação do evento, já que eu estou vinculada à Pró-Reitoria de Graduação também, e a gente vem avaliando que o perfil dos visitantes do evento, da versão fixa do calendário, tem sido um perfil praticamente previsível, né? Então a gente percebe que as escolas que vêm são escolas que vêm com frequência, ano após ano, trazem seus alunos, inclusive já inclui essa como uma atividade oficial da escola, mas a gente percebe também que as escolas mais distantes da universidade, que estão em regiões mais periféricas de Goiânia e também do estado e das cidades circunvizinhas, continuam sem ter acesso, sem ter condição de vir até o campus para participar da versão já existente. Então, a partir disso, e também de relatos que a gente tem, tanto de colegas que desenvolvem projetos em escolas públicas um pouco mais distantes do campus, quanto, por exemplo, inclusive da minha experiência com projetos de pesquisa e extensão que eu realizo em escolas públicas em Goiânia, o que a gente percebeu foi que ainda existe um número significativo de estudantes que desconhecem elementos que são básicos com relação ao perfil da universidade, com relação à forma de acesso, né, com relação, inclusive, à característica da UFG ser uma universidade gratuita. Né? Então, a gente começou a perceber que talvez a versão fixa não seja uma versão que consiga atingir esse público um pouco mais distante, que teria um pouco mais de dificuldade para acessar esse momento do calendário da UFG, para ter esse contato com a universidade, com essas informações que são fundamentais com relação à própria característica da universidade e as formas de ingresso, mas também com relação ao perfil dos cursos e as possibilidades formativas que a universidade oferece. Então, daí essa preocupação de levar o espaço das profissões para essas regiões mais longínquas. Então, por esse motivo, né, o Jardim Curitiba, né, foi o primeiro a ser escolhido para inaugurar essa versão aí do Espaço das Profissões itinerante, né? Também por isso. E se a gente observar, em termos de região, o Jardim Curitiba até é uma região que teria um pouco mais de facilidade de acesso, porque fica no entorno do Campo Samambaia, por exemplo. Mas mesmo assim, o que a gente percebeu é que boa parte dos estudantes dessa região, sobretudo das escolas públicas, que normalmente tem um pouco mais de dificuldade estrutural para poder ter transporte, para levar esses estudantes, também nessa região, os estudantes estavam ainda tendo muita lacuna com relação a essas informações da universidade. A escolha do Jardim Curitiba também se deu em função de um contato que a gente recebeu de professores e escolas da região, solicitando à Prograde ações dessa natureza de divulgação naquela região em escolas em específico. Certo. Como a gente já vinha gestando a proposta do evento itinerante já desde o ano passado, a gente viu nessa uma oportunidade de fazer essa primeira versão, né, essa primeira edição dessa versão itinerante nessa região. E aí essas escolas que fizeram contato com a gente acabaram se tornando nossos vetores na região para mapear as escolas e fazer essa divulgação dessa atividade em escolas da região. Então, na verdade, além das escolas que nos procuraram, outras escolas da região também vão ser atendidas. Daí a nossa escolha em realizar a atividade no espaço aberto, público, que dê acesso a todas as escolas da região, públicas, privadas, e também se torne um espaço de visibilidade da universidade para a comunidade em geral. Sim, mas o Espaço das Profissões realizado dentro ali da UFG, né, no campus Samambaia, continua, professora? Sim, na verdade, a proposta é que a versão itinerante não substitua, né, e não vai substituir a versão fixa do calendário. Como tu mesmo colocou, Isaura, a versão oficial do Espaço das Profissões é um evento já consolidado, é um evento que já faz parte do calendário acadêmico oficial da UFG em todas as regionais. Em muitas escolas, esse também é um evento que faz parte do calendário escolar. Então, as escolas já se programam para trazer os seus estudantes para esse evento.
Então, a gente vem de um histórico aí que nos mostra o quanto esse momento separado da universidade para abrir as portas para os estudantes do ensino médio, mas também para a comunidade em geral, tem sido fundamental, né, na escolha da profissão desses meninos, até no sentido de conhecer a universidade. O que o público pode esperar, professora? Então, a ideia é que essa versão itinerante, ela leve, né, um substrato do que a gente tem em termos de universidade. Então, para essa versão, essa primeira edição, o que a gente está levando são alguns cursos que já apresentaram interesse, inclusive já estão organizando suas atividades, né, dentre eles biomedicina, o curso de química, bacharelado em licenciatura, geografia, ciências ambientais, biblioteconomia, nutrição, medicina. Então, assim, a gente já tem um rol de cursos que estarão presentes nesse dia 14, que vão levar um reporte do que é o perfil do seu curso, das atividades que são realizadas, o perfil do campo de atuação posteriormente, e isso a partir de uma comunicação direta com quem faz o curso, né, que são os professores desses cursos e os estudantes desses cursos. E, além disso, também, como eu falei, uma das nossas preocupações é tornar esse também um momento de esclarecimento com relação a aspectos importantes da universidade, né? As formas de ingresso na UFG, como se dá o processo SISU, Enem, enfim, levar a partir desse momento de socialização dos cursos também um momento de socialização do processo de ingresso e permanência dentro da universidade. Nós conversamos com a professora Janice Pereira Lopes sobre o Espaço das Profissões itinerante, que será realizado no próximo dia 14 de agosto, na região noroeste de Goiânia. Estamos apresentando Intercampus. No dia 3 de setembro, às 3 horas da tarde, na Faculdade de Ciências Sociais da UFG, irá acontecer uma conferência sobre futebol feminino. Para nos falar mais sobre a conferência, a jornalista Ana Flávia Pereira conversou com o professor visitante da UFG, o Fernando Segura. Vamos acompanhar. Professor Fernando, obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Bom dia, Ana Flávia. É um prazer para mim conversar com vocês na Rádio Universitária mais uma vez. No dia 3 de setembro, né, a gente vai ter aí o segundo evento internacional aqui em Goiânia para discutir futebol. Agora com o tema Representações sobre o futebol feminino no Brasil, na Argentina e na Inglaterra. Explica aí para a gente, professor, o que são esses eventos, com qual objetivo eles estão sendo promovidos? Bem, o contexto desses eventos, que esse é o segundo evento, tem a ver com o projeto da pós-graduação em Sociologia, em conjunto com a Universidade de Sheffield, e em particular um projeto de pesquisa que estou desenvolvendo em parceria com o professor David Good e com os nossos alunos. Nós estamos tentando deixar um legado para o estado de Goiânia, para a Universidade Federal e para o âmbito do futebol e as organizações não governamentais que utilizem o esporte em geral e o futebol em particular para causas ou para objetivos sociais. Já existe uma rede internacional que chama-se Street Football World, isto é futebol de rua, que tem mais de 120 organizações no mundo associadas. Existem algumas, há algumas no Brasil, umas 6 ou 7, que trabalham com uma metodologia que chama-se Futebol 3 Tempos, na qual os participantes, homens e mulheres, garotos e meninas, definem as regras de jogo, jogam sem árbitro e depois vão debater as regras e a utilização delas e vão dar pontos em função do que foi dito no primeiro tempo e do que foi feito no momento de jogo. Essa metodologia está sendo utilizada em diversos contextos para pais, para criar cenários de pais. Essa foi a primeira, esse foi o espírito do evento na Câmara Municipal e nesse segundo evento, já explicamos essa metodologia no primeiro, temos artigos publicados, vários deles estão online, é só procurar o meu nome, Fernando Segura, e vários estão aí disponíveis. Nesse segundo evento,
vamos tratar especificamente a questão da mulher no futebol. E, lógico, estamos inseridos dentro de uma ideia de deixar um legado para o estado de Goiás e para os clubes, insisto, para o âmbito do futebol, inclusive para a universidade ou as universidades, para elas reforçarem projetos que visem a paz social. Isto tem a ver com as torcidas, que é um tema muito complexo, que já tratamos no evento na Câmara, e projetos que misturem, assim, a questão do gênero. Alguns acadêmicos podem discordar sobre esse termo, mas que misturem no campo de jogo e nas atividades paralelas ao esporte as meninas com os meninos, ou mulheres com homens. Também podemos tratar essa questão com idosos, por exemplo, como o Sheffield United, o clube com o qual eu trabalhei muito, faz. Muitas vezes, nos projetos sociais, as mulheres são separadas dos homens. Existe um projeto de futebol para as mulheres e outro para os homens. E a ideia aqui é tentar quebrar essa barreira social, psicológica, moral, inclusive, que existem às vezes em alguns projetos sociais. Enquanto às respostas que já tivemos no primeiro evento, tivemos um número considerável de torcedores, das 3 torcidas, diferentes grupos, porque as torcidas têm vários grupos. Tivemos pessoal da PM, tivemos representantes dos 3 clubes da capital, Goiás, Vila Nova e Atlético. E agora estamos também pensando na possibilidade de fazer um workshop para os clubes, porque eles têm, digamos, quase a obrigação de desenvolver o futebol feminino. Mas nós queremos ir além dessa separação futebol masculino com futebol feminino. Nós queremos propor projetos mistos que tentem criar outro tipo de interações. Depende dos clubes. Nós estamos deixando as ferramentas, e não só dos clubes. Pode ser que uma ONG sinta que essas propostas são interessantes e estamos deixando ferramentas, mostrando experiências que funcionam ou que funcionaram em outros países. No primeiro evento eu foquei em projetos na Colômbia, em alguns lugares da África, e agora vamos mostrar experiências na Argentina e no Brasil também e na Inglaterra. Então esse é o objetivo geral. Professor, e quem é que pode participar? Que público aí vocês pretendem reunir com esse tipo de evento? Bem, Ana Flávia, o público que nós pretendemos é um público diverso, é um evento aberto a qualquer um que queira participar. Nós emitiremos certificados, mas esse em particular é um público voltado para a comunidade universitária que tem interesse pelo estudo do futebol e suas variantes. Não estamos necessariamente falando de futebol profissional, mas que sim, temos algumas representações sobre o futebol feminino. Essa vez nós vamos tratar as representações do futebol feminino, sabendo que o futebol feminino é profissional de alguma forma há pouco tempo. Então vamos tratar de alguma forma a história do futebol, e a história tem que ver muito com o amadorismo, com as lutas do futebol feminino e com, infelizmente, com os estereótipos que têm sido veiculados sobre o futebol feminino, em particular no Brasil, na Argentina, e também não temos que esquecer na Inglaterra. O professor David Good fará, nesse sentido, uma síntese de trabalhos históricos que ele vem desenvolvendo. A nossa área em comum, ele trabalha com futebol feminino, as suas representações, e a minha área de futebol para a comunidade tem também a ver com futebol feminino, porque nesses projetos que eu estudei na Inglaterra, que eu visitei, e que eu venho estudando há mais de 12, 13 anos com organizações não governamentais,
o futebol feminino, os projetos que incluem as moças e as mulheres estão presentes. Então, essa é a nossa área comum. No primeiro evento na Câmara Municipal, que era um projeto sobre o futebol, ou projetos que utilizam o futebol para a paz, o público era principalmente membros de torcidas, das organizadas e torcedores comuns, assim como a Polícia Militar do Estado de Goiás, que é parceira desses eventos, tanto daquele primeiro quanto desse segundo. Nesse segundo, nós esperamos ter uma quantidade maior de estudantes e professores universitários, sobretudo estudantes de diferentes áreas, história, ciências sociais, educação física e outras áreas, direito de repente, mas, insisto, é um evento de caráter social e histórico. Esse é um evento gratuito e a única coisa que é necessária, sobretudo para aqueles que queiram ter um certificado, é fazer inscrições. Já estão circulando em diferentes espaços do portal da Universidade Federal de Goiás, da Rádio Universitária, da Aliança Francesa, que também é a nossa parceira, o flyer do evento. No flyer vem o e-mail, que é futebolparapaz@gmail.com. A pessoa só precisa encaminhar um e-mail, que nós iremos mandar um link e a pessoa faz o cadastro. Isso nos permitirá ter informações sobre o público e depois encaminhar, umas semanas depois do evento, os certificados. E vai haver outros eventos, professor, para discutir essa temática aqui em Goiânia? Como é que deve prosseguir aí as discussões sobre isso? Sim, Ana Flávia, nós esperamos ter pelo menos mais um evento. Eu sou professor visitante, cheguei em Goiânia em 2016, já ministrei todas as disciplinas que eu devia ministrar na pós-graduação, agora estou focado nesses eventos, esse é o segundo, mas vamos ter um terceiro, ainda não sabemos se vai ser final de outubro ou março. Nesse último evento, vamos divulgar alguns dados de uma pesquisa paralela àquela que eu desenvolvi com o professor David Good, sobre as percepções sobre a violência entre torcidas e PM. Como é que as torcidas percebem a PM, como é que a PM percebe as torcidas e como é que os torcedores comuns percebem essa relação entre PM e torcida organizada, ou como que os torcedores comuns percebem a sua própria torcida organizada. Então, nós esperamos que, dentro desse contexto de uma sequência de eventos e dentro da ideia de criar cenários para a paz social, mostrar qual é a situação em termos de percepções para a comunidade de Goiânia, não unicamente para os nossos parceiros e para as torcidas e para a PM, também para a imprensa. Nós esperamos que o futebol feminino tenha mais oportunidades no cenário brasileiro e no contexto goiano em particular. Professor Fernando, muito obrigada por seus esclarecimentos, por suas informações aqui ao programa Intercampus da Rádio Universitária. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. Obrigada pela audiência e até amanhã.